abatimento pode vir, situações podem acontecer, mas a verdade é que nós ainda cedemos muito. Nós não reagimos a tempo. Davi disse isso aqui: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você só pode ser tão forte quanto a sua fonte. A sua fonte vai determinar a sua força. Se Deus é a sua fonte, você será tão forte quanto a sua fonte. O que for a sua fonte, de onde você tira forças. A sua fonte determina a sua força. E Davi disse: o Senhor é a força da minha vida. Nós só podemos ser tão fortes quanto a fonte da nossa vida, da nossa fonte, da nossa força. Se eu não tiro forças de Deus, se Ele não é a minha fonte, outra coisa vai ser. E é por isso que muita gente se abate. Porque se esquece que Deus tem o controle de tudo, até dos nossos inimigos. Tudo está sob o controle de Deus. As coisas vão até onde Ele permite. Mas por não nos aprofundarmos em conhecer a Deus, a Bíblia manda, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecê-lo. Eu devo buscar conhecer a Deus e prosseguir, eu tenho que continuar nesse caminho, nesse processo de conhecimento de Deus, porque eu vou me deparar com muitas situações na vida que tem força, que tem poder. E a minha fonte vai determinar a minha força. Se Deus realmente for a minha fonte, como Davi disse que era dele, é onde você vem e fala dessa maneira: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Então Ele é minha luz. Eu posso até estar vivendo uma situação escura, eu posso estar vivendo uma situação difícil, mas Ele é a minha luz e a minha salvação. Vou continuar olhando para Ele. E Ele vai iluminar os meus caminhos e Ele vai me salvar. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Quem é a força da minha vida? É Deus. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ele acreditava nisso. E foi o que aconteceu. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse
contra mim, nisto confiaria. E aí você vai lendo esse salmo que é incrível, ele encerra, ele fecha com esses 2 versículos. Pereceria sem dúvida, disso eu não tenho dúvida, se não cresce que veria a bondade, o favor. Bondade na Bíblia é favor. Favor é bondade. Do Senhor na terra dos viventes. Não é quando eu morrer e for para a glória, não. E lá eu vou ver também, mas aqui em vida. Então, espera no Senhor. Anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós só podemos ser tão fortes quanto a fonte da nossa força. Vamos repetir? Nós só podemos ser tão fortes quanto a fonte da nossa força. Então, o diabo, ele quer o povo de Deus intimidado. Ele vai lutar com todas as forças para intimidar você, para manter você intimidado, travado. Quando nós vemos a passagem de Golias contra Israel, nós vemos uma nação intimidada. Nós vemos um povo intimidado. Nós vemos um rei intimidado. Nós vemos um exército intimidado. E aí, Davi é enviado pelo pai para ver como os irmãos estão na batalha e para levar um lanche. E ele chega e a primeira coisa que ele ouve é o Golias fazer o que ele vinha fazendo por 40 dias, 2 vezes ao dia. E ele faz essa pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele fala como alguém que tem como fonte da sua força o Deus vivo. Ele fala para pessoas que estão se escondendo. O seu irmão, o Eliabe, que a Bíblia fala que o Senhor o rejeitou, o Senhor disse para Samuel: não é este, porque esse eu também rejeitei, esse aqui eu rejeitei. O Senhor só rejeita um tipo de gente na Bíblia. Ele só se opõe a um tipo de gente. Ele só rejeita um tipo de gente na Bíblia: os orgulhosos. Você não vê Deus rejeitar e se opor a mais ninguém. Ele só se opõe, ele só rejeita orgulhoso. Ele frustra o orgulhoso. Ele se opõe ao orgulhoso. E um orgulhoso intimidado é uma coisa terrível. Se você tem uma fonte, uma forte vontade, uma teimosia, pode parecer que você é uma pessoa ousada e que você tem uma força, mas na verdade
você é tão forte quanto a sua teimosia pode prover. O seu orgulho pode prover. Porque você está confiando numa coisa, você está deixando sair um negócio que, na verdade, está indo contra você. E se uma pessoa tem uma alma forte, ela está intimidada, imediatamente ela vai culpar o outro daquilo que ele é. Ele vai acusar o outro daquilo que ele é. Se tem uma alma fraca, ele vai arrumar uma desculpa. Então, do jeito de outro, pessoas almáticas, vai do nível dessa força, ela não tem nada de espiritual. E o que nós vemos é que Eliabe tinha uma alma forte. Então ele era um sujeito teimoso, orgulhoso, tanto que foi o primeiro a Deus dizer assim, esse eu rejeitei. Porque falou para Samuel, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então esse aqui eu rejeitei. Esse cara aqui, ele só tem cara, mas o coração dele eu conheço bem. Ele é orgulhoso, ele é teimoso, ele é arrogante. E ele era mesmo. Então, imediatamente, ele acusou Davi daquilo que ele era. Você é um presunçoso. Você é um arrogante. Veja bem, ele era aquilo, então ele acusou Davi. Você largou aquelas pobres ovelhas, mas Davi estava ali debaixo de autoridade, porque foi o pai dele que mandou ele ir. Ele não estava ali do nada. Ele não foi por conta própria. Que coisa boa, né? Você estar num lugar e ter alguém que está te cobrindo. Quem estava cobrindo ele? O pai dele. O pai dele era a autoridade sobre ele até então, e o pai dele o mandou estar lá. Então, ele não estava lá sem autoridade, sem uma direção. Ele estava coberto por uma autoridade. Então, o irmão o acusou de uma coisa que ele estava ali só para ver a batalha, tinha abandonado as ovelhas, que ele era um orgulhoso, um presunçoso, um arrogante, tudo que na verdade ele era. E aí então, ele se vira e não dá importância para aquilo. Porque esse tipo de gente não merece crédito. Vire as costas. Que elas sempre vão acusar você daquilo que elas são. E aí ele vira as costas e vai para o rei. O rei já começa de cara a dizer, não, você é só um menino, você isso, aquilo. E ele entende que ele está diante de uma autoridade. Então ele imediatamente apresenta ao rei o que Deus já vinha fazendo na vida dele. E aí, então o rei vira para ele e fala, então vai pegá-lo, né? Vai que Deus seja com você. E aí o Golias começa a intimidá-lo. E a falar coisas e lançar maldições. E ele vira para o Golias e fala, porque o Golias estava confiando. A fonte da sua força era o treinamento dele, as armas dele, tudo que ele sabia usar desde menininho, porque eles começavam a ser treinados desde os 5 anos de idade, desde pequenininhos, para se tornarem aquelas máquinas de matar. E então Davi olha e fala assim para você, vem contra mim, com espada, com lança, com seu arsenal, armado até os dentes,
mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. E hoje eu vou cortar a sua cabeça, eu vou lançar as aves dos céus, eu vou matar você. E vai ficar evidente para todo mundo vai saber que não é por espada, por lança, não é usando todo esse arsenal que você está aí, que o Senhor dá vitória. Só uma pessoa que tem como fonte Deus consegue ter uma força como essa. Somente uma pessoa que tem como a sua fonte de força Deus, sua fonte é Deus, não se intimida diante de nada. Então o seu Golias pode ser as notícias que você está ouvindo, pode ser uma questão financeira, pode ser um diagnóstico médico, pode ser um problema familiar que parece impossível de ser vencido. O seu Golias pode ser uma dívida impagável. O seu Golias pode ser algo que você não consegue nem contar, porque é algo que te incomoda, tá? Algo que acontece dentro de você e que você muitas vezes não sabe nem se expressar. Se você tiver medo, ele vai intimidar você e você vai começar a se esconder, você vai fugir, você vai ficar pior. A sua resposta vai ser de uma pessoa fracassada. Mas se a sua fonte de força for Deus, você não vai recear, você não vai se intimidar, você vai para cima, com a sua funda, com as suas pedrinhas, com o que você tem, porque você sabe que não é a pedra, não é a funda, não é você, é a sua fonte. Quando a sua fonte é Deus, você tem força. Você tem segurança, você não se intimida. Por que algumas pessoas nunca saem do lugar? Porque a fonte nunca é Deus. Por que elas vivem com medo? Porque a fonte nunca é Deus. Por que elas nunca vencem os seus Golias? Porque a fonte da sua força não é Deus. E a sua força é do tamanho da sua fonte. A sua força é do tamanho da sua fonte. Dinheiro vai, amigo. Empregos vão. Prestígio vai. Mas se Deus for a sua fonte, você permanece para sempre. Pessoas entram e saem. Pessoas estão hoje, amanhã não estão mais. Pessoas se levantam e caem. Mas se Deus for a sua fonte, entra ano, sai ano, você vai estar lá. E cada vez num lugar mais alto. Porque a sua força é do tamanho da sua fonte. A sua fonte determina a sua força. E onde você vai estar amanhã depende de onde está, de quem, o que é a sua fonte. Alguns tolamente não aprendem
estão sempre colocando como fonte a esperança, buscando força em mais alguma coisa. Consegue um emprego, agora ficam arrogantes, ficam bobinhas, porque eu tenho um cargo, eu fui premiada, eu ganhei o dinheiro tal, eu estou com salário tal, compra um carro, a fonte é aquilo ali, estão com um cartão daqueles, e agora eu posso passar, e eu recebi isso, eu tenho aquilo, porque eu tenho... Essa é a fonte da pessoa. Se bater o carro, se perder o emprego. Mas quando a sua fonte é Deus, e você não é tolinho de esquecer, eu estou onde estou, eu tenho o que tenho, porque a minha fonte é Deus. Ele é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Então entra ano, sai ano. Onde é que você está? Ó. Você está indo para um lugar mais alto, mais alto, mais alto, porque você sabe que não foi a sua capacidade, não foi a sua espada, não foi a sua lança, não foi o seu currículo, não foi o seu prestígio, não foi a sua beleza, não foi a sua inteligência. Foi o seu Deus. Deus é a fonte, disse Davi. O Senhor é a força da minha vida. Ele é a fonte de toda a minha vida, de todas as minhas conquistas e vitórias. E porque Deus era a fonte da força de Davi, ele olhou para o Golias e chamou ele de incircunciso filisteu. E ele disse: ninguém precisa ficar com medo dele. Teu servo vai lá lutar e vai acabar com isso aqui hoje. Você não pode, você é só um menino. Bom, se ele não podia, era só um menino, quem é que podia, já que a maior autoridade estava se escondendo? Lembrem-se que tentaram vestir Davi da mesma armadura, usar o mesmo método, e Davi tirou tudo aquilo. Porque quem estava usando, ou nem estava usando, não estava funcionando. A fonte de Davi não foi a armadura de Saul. A fonte de Davi foi Deus. E se você entender isso hoje, você vai se levantar e nunca mais vai deixar alguém, ou uma situação, um problema, te intimidar. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Vamos repetir? O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Você não tem o que temer. Deus tem o controle de tudo, até dos nossos inimigos. E uma coisa pode vir muito forte, mas ela só vai até onde Deus permitir. Ela só vai até onde Deus permitir. Se você depositar a confiança em Deus, se a fonte da sua força for Deus, a sua força vai ser sempre do tamanho da sua fonte. O que eu disse? Vai ser sempre
equivalente à sua fonte. A sua força é equivalente à sua força, à sua fonte. A nossa força é do tamanho da nossa fonte. Se Deus é a nossa fonte, a força da nossa vida, Ele disse, Deus é a minha fonte de força. Ele é a força da minha vida. Deus é a força da minha vida. Eu não estou confiando na minha força. Eu confio na força de Deus. Ele é a minha fonte. É dele que vem a minha vitória. Então você vê um sujeito que prevaleceu. E que venceu coisas que ninguém estava vencendo. E que derrubou um inimigo que ninguém estava conseguindo derrubar. Então essa história de que o inimigo é grande, é forte, ele pode ser mesmo. O Golias era uma máquina de matar. Era a arma letal dos filisteus. Mas Deus é maior. E Davi confiava nessa fonte. Sua força vinha de Deus. E Deus não perde guerras. Deus nunca fracassa. Os projetos de Deus são todos bem-sucedidos. Quando você vê uma pessoa que a sua vida não caminha em ascensão, não tem progresso, você pode saber que não há alinhamento com Deus. Porque Deus nunca fracassa. Você é alinhado com Deus, você não fracassa. Então, com a mão no coração, você tem que se levantar. Levantar com força. Nós só podemos ser tão fortes quanto a fonte da nossa força. Se você está fraco, se você se sente sem forças, é porque a sua fonte deixou de ser Deus. Você até diz que é Deus, mas na verdade, você está colocando a confiança em outra coisa. E você deve ajustar isso agora. E se alinhar com Deus. E buscar força em Deus. Ele deve ser a nossa fonte. Quando Ele é a nossa fonte, nós vamos sempre prevalecer. Como disse o salmista, como que ele disse? De força em força. Como disse Paulo, de fé em fé. De glória em glória. Como disse João, de graça em graça. E assim por diante, de favor em favor. Porque a fonte é Deus. Ele é a força da minha vida. Davi diz, Ele é a força da minha vida. Quem é a força da minha vida? Deus. Então Ele é maior do que esse diagnóstico. Ele é maior do que esse problema, do que essa perseguição, do que esse inimigo. Ele é maior do que tudo isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. De um momento para o outro, se a sua fonte continua sendo Deus, simplesmente aquilo cai por terra. Não se intimide, se levanta. E faz de Deus a sua fonte. De força, de vida, de esperança, de ânimo, de alegria.
Ele é a força da minha vida. Quando alguma coisa chegar, Ele é a força da minha vida. Quando alguma coisa acontecer, Ele é a força da minha vida. Quando algo quiser te intimidar, Ele é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Ele é a força da minha vida. Vamos. Em nome de Jesus. Levanta. Ele é a força da nossa vida. Ele é a força da nossa vida. Senhor, aqui estamos nós, neste domingo maravilhoso. Nós abrimos o 5º jejum dos meus projetos de conquistas para 2024, ano da unção de Josué. Nós cremos. Está escrito. O livro de Josué é um livro de conquistas. Nós temos ali a segurança de que se nós permanecermos alinhados com o Senhor, olhando para o Senhor, sendo fortes e corajosos, envolvidos com o Senhor, com a sua palavra, ninguém conseguirá, nada, nenhum inimigo conseguirá resistir a nós. E onde nós pusermos os nossos pés, dentro do território que o Senhor nos deu, nós vamos conquistar, é o que está escrito. Então eu oro aqui para que o seu povo possa ser despertado a crer que o Senhor é a nossa fonte de vida, que o Senhor é a nossa fonte de esperança, que o Senhor é a nossa alegria, é a nossa segurança. A nossa segurança é o Senhor, a nossa garantia é o Senhor. Então, mais uma vez, eu repreendo o espírito que intimida, o medo, os temores dessa pessoa. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo medo, tudo que a amedronta, a intimida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Que ela seja fortalecida. Eu não sei o que vinha tirando as forças dela, mas eu repreendo agora esse ataque, seja na alma, na identidade, na mente, na vida dela, em alguma área. Eu repreendo agora em nome de Jesus, e que ela seja livre de todo ataque demoníaco que está minando as forças dela, angustiando, intimidando, preocupando. Eu ordeno, saia em nome de Jesus. Cubra ela com teu sangue, queima do alto da cabeça a planta dos pés, reveste ela de força, de poder, vivifica, levanta, renova, cura, Senhor, cura a alma, cura, Senhor, cura o corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Passa do teu sangue sobre cada um aqui, vai passando do teu sangue e vai restaurando, vai levantando, vai movendo as águas em favor de cada pessoa. Senhor, liberta, traz renovo para ela, liberta a vida dela, traz renovo, renovação para a mente, cura para o coração, cura para a família, para a obra das mãos, força, Senhor, que ela receba força, que ela seja vivificada, que ela seja renovada, que a vida dela seja transformada. Oh meu Deus, que neste momento ela esteja vendo
entendendo e sendo renovada para a glória do teu nome. Vai passando do teu sangue e acampando os teus anjos ao redor de cada um agora, Senhor. Vai fazendo uma obra aqui agora. O Senhor é a fonte da minha força. O Senhor é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. Senhor, vai colocando um temor. Vai dando consciência. Vai colocando luz onde havia trevas. Vai dando a ela o entendimento que ela não estava tendo. Traz um renovo espiritual para ela, Senhor. Que hoje ela vença definitivamente esses medos, essa intimidação, essa força carnal. Que ela vença, que ela supere completamente o que ainda estava tendo poder de travar a vida dela. Que ela seja livre hoje. Visita cada coração profundamente, faz a obra, Espírito Santo. Não, eu não posso ir além disso, mas o Senhor pode. E hoje eu oro para que ela seja livre desse medo. Esse medo do amanhã, esse medo dos enfrentamentos, o medo dos problemas, o medo. Que ela não tema mais, Senhor. Que ela não tema mais. Ela não tema as coisas que qualquer um teme. Que ela confie no Senhor, meu Pai. Que definitivamente ela seja tomada pela coragem, pela ousadia que ela possua na vida dela, que ela se levante com força, Senhor, e que ela decida que ela vai viver como o Senhor a criou para viver, de forma corajosa, equilibrada, amorosa, transformada, crescendo, se tornando uma pessoa cada dia melhor, na forma de falar, de agir, de escolher, de decidir a vida dela. Ela não vai mais cair nos mesmos buracos, retroceder, responder da mesma maneira que ela sempre respondeu aos problemas. Afinal, os testes que nós não passamos, nós vamos ter que repeti-los, e nós não queremos repetir mais nada. Nós vamos até o fim, e não tem a ver com outro. Nós vamos fazer porque nós queremos honrá-lo, e mesmo que a nossa carne diga que não é possível, o Senhor é a fonte da nossa força, o Senhor é a força da nossa vida. Nós podemos obedecer, nós podemos enfrentar, nós podemos derrubar os Golias da nossa vida. E agora eu oro para que ela se levante com fé e acredite com a força que o Senhor está colocando na vida dela, que ela pode enfrentar todos esses Golias, esses gigantes, esse problema gigantesco que talvez está aí na vida dela, e pela fé no Senhor, esse mal já caiu, pela fé, esse gigante já foi derrotado, em nome de Jesus Cristo. Nós derrotamos esses gigantes agora, em nome de Jesus. Nós não vamos correr deles, nos gigantes, nós não vamos nos intimidar, não vamos nos acovardar, não vamos nos entregar, mas agora em nome de Jesus, eu repreendo esse medo, essa covardia, essa intimidação, saia em nome de Jesus, receba poder para enfrentar e sair vitorioso, vitoriosa.
Em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. E se alguém está afligido, tem sido afligido, com uma dor, com um espírito de enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pessoas que vieram, mas vieram debilitadas, vieram com dor, vieram com a saúde debilitada. Nós repreendemos agora todo ataque na saúde dela, todo ataque na alma, no corpo agora. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, espírito de enfermidade que atacou a vida dela. Eu dou uma ordem, saia, em nome de Jesus. Essa dor, essa fraqueza, esse mal-estar, eu ordeno, saia da vida dela em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Infecção, inflamação, febre, dor muscular, mal-estar, enjoo, tontura, fraqueza, saia! Em nome de Jesus agora. Todo ataque na saúde dela, todo ataque, essa dor no corpo, esse corpo travado, oprimido, eu repreendo agora em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade, todo ataque contra ela para impedi-la de jejuar, de buscar o Senhor com alegria, com energia, saia! Em nome de Jesus. Se você está aí e algo ainda está doendo, você pode levantar a mão e o nosso batalhão da cura vai até você, vai ungir você. E você vai viver esse dia plenamente. Eles vão ungir você e vão orar por você, e você vai sair daqui sem essa dor, sem esse mal-estar, com a sua saúde perfeita, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tenha a sua saúde restaurada, tenha a sua saúde emocional, física, espiritual, completamente restaurada, em nome de Jesus. Seja livre dessa dor, seja livre desse mal-estar, desse ataque, dessa opressão, dessa falta de energia, falta de força. Saia da vida dela em nome de Jesus. Falta de força para orar, falta de energia para buscar. Saia em nome de Jesus. Receba cura. Seja curado, curada dessa angústia, dessa tristeza, desse peso, dessas dores. Seja livre agora. Em nome de Jesus, seja livre. Receba poder, receba vida, receba saúde, receba energia, receba renovo, receba agora. Tenha a sua vida completamente restaurada. Tenha a sua vida vivificada. Você que vinha morrendo espiritualmente, nem tem força para buscar, para orar, não tem buscado o Senhor com a força, a seriedade que Ele merece. Ora você está, ora você não está. É uma frieza espiritual, é uma falta de compromisso. Seja livre desse domínio, dessa cegueira. Seja livre em nome de Jesus. Receba poder em nome de Jesus
para se fortalecer e ter a sua vida espiritual restaurada. Seja completamente restaurado hoje. Que a sua vida seja vivificada, a sua casa transformada, o seu lar renovado. Eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo a sua vida financeira, eu abençoo a sua saúde, eu abençoo o seu ministério, eu abençoo a obra das suas mãos, e eu digo: tudo que você fizer prosperará. Eu te abençoo, receba vida, renovo, forças, seja abençoado neste domingo, no 5º jejum. Receba poder, receba cura, receba renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu entrego esse culto nas tuas mãos, Senhor. E que seja um dia transformador, até o fechamento desse trabalho. Que seja um dia incrível, onde o seu povo vai ter a mente ampliada, renovada, o nível de consciência vai crescer, e nenhuma pessoa vai sair estando no mesmo lugar, com a mesma mentalidade, da mesma forma. Vai sair daqui hoje um povo transformado, um povo renovado, um povo diferente, um povo com nível de maturidade elevada. Em nome de Jesus, passa do teu sangue aqui. Eu repreendo setas demoníacas contra a reunião, contra o teu povo, contra a igreja. Eu repreendo em nome de Jesus. Passa do teu sangue aqui, acampa os teus anjos ao redor, abençoa cada pessoa que está conosco, lares, famílias, cada igreja, assuma os nossos altares, o nosso povo em todo lugar, a nossa igreja virtual. Abençoa, Senhor, é o que eu te peço. Eu peço que a sua presença seja real aqui hoje. Em nome de Jesus, eu entrego essa reunião nas suas mãos e peço os teus anjos acampados aqui. Te amamos, Senhor. Obrigada por tudo. Amém. Amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.